Graça e paz, queridos, nós vamos dar início a mais uma aula e o tema da aula de hoje é a suficiência das Escrituras, da Palavra de Deus. Eu gostaria de iniciar essa aula com algumas perguntas. A primeira delas é: será a Bíblia suficiente para conhecermos o que Deus quer que façamos? A Bíblia, por si só, ela é suficiente para conhecermos a vontade de Deus ou precisamos de mais alguma orientação fora dela? A outra pergunta é: será que devemos procurar orientação em outras palavras ou em um outro livro, ou até mesmo através das nossas experiências, ou orientação de um líder religioso que vai falar ali que a Bíblia é insuficiente e precisamos de mais um outro livro, ou revista, ou revelação? É sobre isso que a gente vai falar nessa aula. E parece fácil até responder que sim, que a Bíblia é suficiente, que não precisamos de uma outra orientação, de uma outra revelação, de um outro ensinamento extra-bíblico. Mas não é assim que funciona no nosso dia a dia. Não é assim que funciona em nosso ambiente eclesiástico, porque muitas pessoas, em suas atitudes, vão afirmar, embora não seja com palavras, mas afirmam em suas atitudes que muitas vezes a Bíblia não é suficiente e que muitas vezes há necessidade de procurar novos ensinamentos ou novas experiências ou novas revelações. E assim, através delas, ali servir a Deus. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então, olha só essa charge aqui, elaborada, e ela traz uma pergunta. E há uma pergunta que diz: qual banquinho é mais estável? Qual banquinho vai te trazer mais estabilidade em sua vida religiosa, em sua comunhão com Deus, em sua vida discipular? Qual banquinho vai te trazer mais maturidade cristã? A tradição católica vai dizer que a Bíblia não é suficiente, mas ela precisa de suas tradições, ela precisa do seu magistério, das suas orientações. Então, para o católico, a Bíblia por si só não é suficiente. Ela precisa da tradição católica, que vem se desenvolvendo com o passar dos anos, ao longo da história. Se um líder religioso católico se levantar e dizer alguma afirmação ou orientação e apresentar essa afirmação e orientação como verdade, mesmo que ela seja contrária às Escrituras Sagradas, muitos vão acreditar nessa verdade. Porque para eles a Bíblia por si só não é suficiente. Há uma necessidade de uma orientação dos líderes religiosos. E se o Papa ou o bispo ou o cardeal falar, aquela orientação é tida como verdade. E aí o protestante está em maus lençóis, porque o banquinho dele, como você vê na charge, para o católico é insuficiente, não vai dar equilíbrio, não vai dar estabilidade. Então ele precisa de algo mais para ter a sua maturidade cristã. Então essa charge ela demonstra bem qual é o pensamento do catolicismo, certo? Então, mas será ser assim mesmo? Então, continuando aqui, qual a definição de suficiência? Então, a suficiência das Escrituras vai afirmar que a Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo. Então, ela contém tudo aquilo que Deus queria transmitir. Ela contém toda a orientação de Deus apresentada ao seu povo ao longo da história da humanidade.
e em cada estágio da história da redenção. Em cada estágio. Porque Deus foi se revelando de uma maneira progressiva. Ele foi se revelando por etapas. E em cada etapa da história da humanidade, em cada etapa da sua revelação, essa revelação e vontade de Deus era suficiente para aquele povo, mesmo que essa revelação ainda não estivesse completa, porque ela só veio se completar na pessoa de Cristo. Mas para cada povo, essa revelação foi completa. Ela foi suficiente. Então, iniciando aqui, a Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção. E que hoje contém todas as palavras de Deus que precisamos para a salvação. Para que, de uma maneira perfeita nele, em Deus, possamos confiar e a Ele obedecer. Então a Bíblia ela é capaz de levar o homem à perfeição em relação à confiança, em relação à obediência. E essa verdade, a verdade de que ela é suficiente para levar o homem a uma perfeita obra diante de Deus, isso nos acalma, isso nos deixa tranquilo. E isso nos tranquiliza ao ponto de não precisarmos buscar uma outra orientação ou ficarmos angustiados à procura de respostas fora da Bíblia. Porque ela já traz as respostas. Ela já nos apresenta as orientações. E não precisamos de algo mais. Deus já nos revelou aquilo que Ele queria nos revelar. Então, só nas Escrituras devemos procurar as palavras de Deus para nós, as orientações de Deus para nós. Nós não precisamos procurar em experiências vividas por outras pessoas ou em ensinamentos contidos fora da Bíblia. A Bíblia por si só ela é suficiente. Deus considera que o que Ele disse na Bíblia é suficiente para nós. Então, aquilo que Deus quis ensinar, aquilo que Ele quis orientar o seu povo, já está contido nas Escrituras. Ele não trouxe mais novas revelações. Ele não trouxe mais novas orientações, ensinamentos. E ele não vai levantar um outro homem, uma outra mulher para escrever um outro livro. A Bíblia já está fechada. Nós devemos nos alegrar na grande revelação que Deus nos deu e nos contentar com ela. Então, procurar novos ensinamentos, procurar novas orientações, novas revelações e, ao mesmo tempo, resmungar, dizendo que alguns assuntos bíblicos não são trabalhados de forma suficiente na Bíblia, é pecar contra Deus. A gente deveria ter uma atitude contrária, a gente deveria nos alegrar diante do que já foi exposto. Porque aquilo que já foi exposto e revelado para nós, através da revelação progressiva de Deus, por etapas, e essa revelação vai ficando mais clara ao longo da história bíblica, ao longo da história do povo de Deus, isso já é suficiente. E por isso nós devemos nos alegrar. Porque essa orientação, esse ensinamento, essa revelação que Deus já nos expôs, ela é suficiente para que a gente possa servir a Deus de forma que o agrade. Para que a gente possa enfrentar esse mundo de maneira madura, de forma responsável e da forma que vai alegrar o coração de Deus. Então nós devemos nos contentar.
Então, continuando, palavras que nos levam à salvação e à perfeição em toda boa obra. Então, na Bíblia contém isso. Ela vai conter palavras que vai levar o homem à salvação e à perfeição em toda boa obra. Olha só o que diz 2 Timóteo 3,15. Desde a infância, Timóteo, você sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Então, se a pessoa busca por salvação ou se ela procura apresentar a salvação às outras pessoas que ainda não a encontraram, ela deve usar a Bíblia. Ela deve usar as orientações das Sagradas Escrituras. Olha só o que diz 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Útil para quê? Para o ensino. Então, você quer ensinar? Na Escritura tem o ensino. Ela é útil para a repreensão. Você quer repreender o pecado? É só apresentar as Escrituras. É só pregar as Escrituras. É só expor as Escrituras. Além de ensinar, ela vai repreender. Repreender o pecado. Repreender a cegueira espiritual. Repreender a covardia de não assumir um compromisso diante de Cristo. Ela é útil mais para quê? Para a correção. Aquilo que contém nas Escrituras corrige. Aquilo que contém nas Escrituras liberta. Aquilo que contém nas Escrituras traz iluminação à cegueira espiritual. Ela mostra o caminho correto. Ela também é útil para a educação na justiça. As Escrituras Sagradas, elas educam para que o homem seja justo em suas obras, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Olha só, ela leva o homem à perfeição e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se um homem quer ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, é só ler as Escrituras e colocar em prática em sua vida. Olha só a suficiência das Escrituras. Olha só a perfeição daquilo que Deus já revelou e já está revelado. A Bíblia é suficiente. Então, o volume de escritura dado foi suficiente em cada estágio da história da redenção. Então, à medida que Deus se revelava ao seu povo, à medida que Deus levantava o povo de Israel e se revelava a cada estágio da história desse povo, aquela revelação em cada estágio, em cada época, foi suficiente. Deus sempre teve a iniciativa de nos revelar as coisas. É Ele quem decidiu o que revelar e o que não revelar. Em cada estágio, o povo deveria crer e acatar cada revelação. Com o avanço da história, mais palavras de Deus foram acrescentadas. Então, na história do povo, por exemplo, da geração de Moisés, aquela revelação foi suficiente para aquela geração de Moisés. E nada mais. Embora aquela revelação não fosse uma revelação tão clara em relação à pessoa de Jesus, mas ela já apontava para Jesus. E era suficiente para aquela geração de Moisés. A revelação agora que Deus entrega à geração de Josué, por exemplo, a geração que conquista a terra de Canaã, ela também foi suficiente àquela geração. Uma geração que não teve um contato com Jesus. Uma geração que não teve contato com, por exemplo, o templo elaborado ali por Davi e colocado em prática na construção por Salomão.
A geração, por exemplo, de Salomão, que recebeu a revelação de Deus, teve ali a sua revelação suficiente para aquela época, certo? Então, em cada etapa da história da humanidade, Deus se revela de uma maneira progressiva. E essa revelação já é suficiente para aquela geração, certo? E você não vê o povo murmurando em relação a obter mais respostas, a obter mais revelações. O povo já acata aquela revelação naquela geração como suficiente. Então, olha só o que aqui diz Deuteronômio 4, versículo 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando. Não acrescente nada. Nem diminuireis dela, não diminua nada do que foi dito aqui. Para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Então, a gente volta agora para aquela pergunta feita inicialmente. A Bíblia realmente ela é suficiente? Aí eu falei, parece fácil responder que sim, mas não é fácil na prática dizer que ela é suficiente. Porque muitas vezes a gente quer acrescentar algo mais que não está na Bíblia. A gente quer acrescentar regras que muitas vezes Deus não colocou esse peso sobre o seu povo. A gente quer colocar um peso que Deus não colocou. A gente quer criar pecados que Deus diz que não é pecado, mas que muitas vezes a gente afirma que é pecado. E muitas vezes a gente quer diminuir alguma coisa da Bíblia. Você já parou para pensar que muitas vezes nós não pregamos em todos os livros da Bíblia? Ou muitas vezes não levamos estudos relacionados a todos os livros da Bíblia? Qual foi a última vez, por exemplo, que você ouviu uma pregação relacionada ao livro de Levítico? Qual foi a última vez que você assistiu um estudo relacionado ao livro de Apocalipse? E a gente acaba, sem perceber, a gente acaba tirando partes do livro da Bíblia por não apresentar ao povo de Deus através de um estudo ou através de uma pregação. Porque a gente acha que aquilo ali, para aquele povo, não é legal. E a gente acaba diminuindo e pregando só aquilo que convém a gente pregar. Certo? Mas o que está dizendo em Deuteronômio? Você não acrescente nada e você não diminua nada dessa palavra. E a gente concorda com isso, mas em prática é um pouco mais diferente. Então, continuando, aplicações práticas da suficiência das Escrituras. Primeiro, deve nos incentivar a tentar descobrir aquilo que Deus quer que pensamos e façamos. Então, a suficiência das Escrituras deve nos motivar a fazer isso. Aquilo que Deus quer que pensemos e façamos. Tudo que Deus quer nos dizer sobre o que devemos pensar e fazer se encontra nas Escrituras. Então, tudo que Deus quer que você faça, tudo que Deus quer que você planeje, tudo que Deus quer que você pense, está nas Escrituras. Você está, por exemplo, depressivo? Você está, por exemplo, angustiado? Você está, por exemplo, preocupado, desesperado? Na Bíblia contém palavras de conforto. Na Bíblia contém palavras de ânimo. Na Bíblia contém palavras de esperança. E as palavras que contém nesse livro são suficientes para trazer alegria ao seu coração, para fazer você levantar da cama, para tornar alegre um coração abatido, angustiado, desesperado.
para pôr fim em uma severa depressão. A Bíblia contém essas palavras. Nas Escrituras podemos encontrar orientação e sabedoria para enfrentarmos qualquer problema. Você está passando por um grande problema, na Escritura vai ter ali uma orientação que vai dar sabedoria para você, para que você possa enfrentar esse problema. Mesmo que você não o resolva, mas você vai saber passar por ele. Mesmo que você caminhe com ele até a morte, mas ela vai dar esperança, ela vai dar orientação para que você possa caminhar com esse problema. E assim você sentir paz em meio ao caos. A Bíblia muitas vezes não trabalha diretamente sobre determinados assuntos, como, por exemplo, um namoro. Você não vai ver as Escrituras Sagradas trazendo ensinamentos diretos sobre namoro. Mas ela vai trazer princípios e orientações sobre namoro. Onde, através desses princípios e orientações, se nós colocarmos em prática, nós vamos ter aquele jovem que começou a namorar, vai ter um namoro santo e agradável aos olhos de Deus. Então, continuando, a suficiência das Escrituras nos lembra de que não devemos acrescentar nada à Bíblia, nem equiparar a verdade contida nela a algum outro escrito, certo? Nós não devemos fazer isso. E isso é característico de seitas. As seitas, elas costumam acrescentar alguma coisa a mais na Bíblia, ou retirar, ou equiparar a verdade contida na Bíblia aos seus livros, aos livros criados por elas. Então, por exemplo, você vê o livro de Mormon, que é equiparado às verdades da Bíblia. Essa seita ela tem início através de um líder religioso que afirmou que recebeu uma revelação de Deus e agora escreveu o livro de Mormon. Você vê também, por exemplo, a Torre de Vigia, que é uma instituição que publica livros para todo o planeta das Testemunhas de Jeová. E aquilo que é defendido pelas Testemunhas de Jeová, essas verdades têm início na Torre de Vigia. É um discipulado global. Então, o que está fora da Torre de Vigia não é pregado. E muitas vezes os Testemunhos de Jeová vão afirmar que o que eles pregam é a Bíblia. Mas não. Já é um conhecimento elaborado pela Torre de Vigia. E nada é pregado fora do conhecimento da Torre de Vigia. As revelações, por exemplo, de Ellen White, dos Adventistas, certo? Por exemplo, o livro O Grande Conflito. Em suas revelações, muitas vezes, a Ellen White vai equiparar esses ensinamentos dela com os ensinamentos da Bíblia. E muitos dos adventistas têm a Ellen White como a última profeta usada por Deus. Então, outra atitude que muitos tomam são suas experiências. Eles utilizam as suas experiências como regra de fé, ao ponto de equiparar essas experiências com a palavra de Deus. Muitas das coisas que a gente sabe hoje são baseadas em experiências e não em ensinamentos bíblicos. E a gente pensa que é verdade. Como, por exemplo, as línguas estranhas, que Paulo não vai tratar como língua estranha, Paulo vai tratar como um idioma conhecido. Mas a gente aprendeu que é uma língua estranha, que é uma língua de anjo. E a Bíblia não fala que é língua de anjo. A Bíblia vai falar que Deus usa de forma sobrenatural
esse dom de línguas para apresentar o seu evangelho aos ouvintes. E o mensageiro de Deus é usado de forma sobrenatural por Deus para apresentar o evangelho de Deus na língua dos ouvintes. Então eles vão entender. Mas a gente, devido às experiências, a gente foi ensinado que é uma língua de anjo, que é uma língua sobrenatural. Tudo isso por experiência. A experiência, por exemplo, do Kaikai, que não está na Bíblia, onde muitos ali em transe começam a cair, começam a dançar. Então, experiências. Okay? Hoje as igrejas estão utilizando, muitas vezes, um fundo preto, uma fumaça, uma melodia, tudo isso para ambientalizar ali de forma emocional o local, para que o ouvinte da mensagem seja envolvido e assim possa então ser influenciado pelaquilo que é dito no púlpito. Parece que a Bíblia não é suficiente, parece que precisamos de uma fumaça, parece que precisamos de um ambiente escuro, parece que precisamos de uma melodia para que ela possa tocar o coração do ouvinte. Mas elas podem até tocar, elas podem até envolver o ouvinte, mas não tem capacidade de transformá-los. Ele pode até se emocionar no culto, mas ele não irá ser transformado, porque o que transforma é a palavra. O que transforma é a Escritura Sagrada. O que traz arrependimento é a pregação do Evangelho. Então, continuando, Deus não exige que creiamos em nada que não se encontre na palavra. Foi apresentado uma verdade à nossa pessoa. Se não estiver na Bíblia, nós devemos rejeitar essa verdade. Que na verdade não é uma verdade, é uma mentira. A base bíblica para esse ensino, por exemplo, a base bíblica para o purgatório, tanto defendido pela Igreja Católica, a base bíblica para a aniquilação, o extermínio da alma, defendido pelos Testemunhos de Jeová. Os Testemunhos de Jeová acreditam que a alma das pessoas que não acreditaram em Deus será exterminada, como se ela deixasse de existir. Não há base bíblica para esse ensino. O que a gente acredita é que há uma consciência da alma após a morte. Que aqueles que não acreditarem em Deus serão atormentados pelos séculos dos séculos no inferno. Olha só o que diz Gálatas 1:8. Diz assim: ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que essa pessoa seja amaldiçoado, seja anátema. Ou seja, ainda que alguém apareça pregando um evangelho diferente do que está contido na Bíblia, esse evangelho seja rejeitado e essa pessoa que pregue seja amaldiçoada. Olha só a seriedade com que as Escrituras tratam a suficiência dela própria. Olha só a seriedade, certo? Todo ensinamento fora da Bíblia deve ser rejeitado. Todo ensinamento fora das Escrituras deve ser amaldiçoado. Então, nenhuma revelação moderna de Deus deve ser equiparada à Bíblia no tocante à autoridade. Muitas pessoas já afirmaram que Deus transmitiu revelações por meio delas para o benefício da igreja. Pessoas que, por exemplo, disse que sonharam com o céu e agora criam uma música de acordo com o seu sonho. Pessoas que disseram que sonharam com o inferno e agora vão ali pregar sobre como é o inferno, porque recebeu uma revelação através de um sonho
ou pessoa que diz que recebeu uma revelação de Deus e leva a igreja a fazer uma bobagem. Então, essa revelação deve ser rejeitada. Tudo que Deus quis revelar está contido na Bíblia. Hoje nós não temos novas revelações. O que a gente tem hoje é iluminação. Ou seja, o Espírito Santo ilumina o leitor bíblico a entender o texto. E ali há uma iluminação. Ele então capacita o seu leitor a pregar de forma verdadeira o que ele leu. Então nós não temos novas revelações. O que há hoje é uma iluminação do texto já revelado. Então não se deve criar novos pecados e uma nova lista de regras. É o que é característico de seitas. Muitas igrejas estão criando novas regras, novos pecados. Muitas igrejas estão voltando a ter práticas do Antigo Testamento. Mas se você ler Gálatas 5, do 19 ao 21, ele vai apresentar uma lista de pecados relacionados à obra da carne. E o que é pecado para a Bíblia, o que foi pecado para o escritor bíblico há milhares de anos atrás, é pecado hoje para Deus. Certo? Você vai ver uma lista de pecados em Gálatas 5, as obras da carne. O que acontece é que nós não podemos criar uma nova lista. Porque a consequência de criarmos uma nova lista de pecado, falar que é pecado, onde Deus disse que não é pecado, a consequência disso é trazer desânimo para a vida daquelas pessoas que querem crescer na fé. A consequência disso é colocar um fardo nas costas das pessoas, um fardo que Deus não colocou. A outra consequência é a imaturidade espiritual. A pessoa vai ser imatura a vida toda. E uma fraca evangelização do povo de Deus. Precisamos ter cuidado de não criar uma nova lista de pecados, porque os pecados apresentados pela Bíblia já são suficientes. Ok? Então, no nosso ensino, devemos enfatizar o que a Bíblia enfatiza e nos contentar com aquilo que Deus disse nas Escrituras. Nós não podemos pensar que a Bíblia é menos do que deveria ser. Não podemos dizer que a Bíblia é insuficiente e murmurar e não nos contentar com isso. Dizer que a Bíblia trata de um assunto, reconhecer que ela trata de um assunto que não vai trazer muita claridade à nossa vida, isso não é pecado, reconhecer. Porque a Bíblia trata de muitos assuntos e ela não traz muita claridade sobre esses assuntos, como, por exemplo, a volta de Cristo. Mas afirmar que o que está contido ali na Bíblia é insuficiente para os nossos dias é pecado, é errado. É errado entrar em crise porque Deus não nos deu muitas informações acerca de temas sobre os quais há bem poucas referências bíblicas. Como, por exemplo, como eu já falei, a volta de Cristo. Mas ele já foi enfático em dizer que ninguém sabe. E é característico de muitas seitas enfatizar ensinamentos obscuros, como esse assunto. Muitas seitas, como por exemplo os Testemunhos de Jeová, tentaram adivinhar a volta de Cristo. Certo? Outro assunto também bem polêmico é novos céus e novas terras, e novos céus e nova terra. Certo? A gente não sabe muito bem como será o novo céu e a nova terra. Certo? Onde vai ser? Se será só no céu, se Deus vai restaurar realmente essa terra. A Bíblia não é muito clara sobre isso. Ok? Mas a gente deve se contentar com aquilo que ela já revelou. Então, porque muitas pessoas acham a Bíblia insuficiente e não dão valor à suficiência daquilo que Deus já revelou, muitas igrejas estão aí
sendo destruídas, fechadas. Você vê um esfriamento espiritual por parte de muitas pessoas, por não acreditar na Bíblia, por não achar a Bíblia suficiente para orientar a sua vida cotidiana. Você vê muitas igrejas na Europa sendo destruídas e muitas delas sendo então usadas como boates, porque muitas estão fechando. Isso não é diferente no nosso país. Muitos não olham para a Bíblia como suficiente, como regra de fé, como autoridade sobre nossas vidas. Muitos acham que devem viver as suas próprias verdades, devem viver suas próprias filosofias. E por isso não dão valor àquilo que Deus já disse, àquilo que Deus já revelou. Que possamos refletir sobre esse assunto. A Bíblia, ela é suficiente. A Bíblia, ela contém toda a orientação, ensino e revelação de Deus, capaz de nos ajudar a nos apresentar de forma santa diante do nosso Criador e da forma que o agrade. Que Deus possa abençoar você, em nome de Jesus.